Capítulo 18. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Entrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque um edito de Cláudio ordenara que todos os judeus se afastassem de Roma. Paulo foi procurá-los e, como eram da mesma profissão, isto é, fabricantes de tendas, ficou em casa deles e começou a trabalhar. Todos os sábados dissertava na sinagoga e esforçava-se por convencer tanto judeus como a gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo entregou-se à pregação, afirmando e provando aos judeus que Jesus era o Messias. Mas, perante a oposição e as blasfêmias deles, sacudiu as suas vestes e disse-lhes: que o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. De futuro, dirigir-me-ei aos pagãos. Retirou-se dali e foi para a casa de um certo Tício Justo, homem temente a Deus, cuja causa era contígua à sinagoga. No entanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, ele e todos os da sua casa, e muitos dos coríntios que ouviam Paulo pregar abraçavam também a fé e recebiam o batismo. Certa noite, o Senhor disse a Paulo numa visão: nada temas, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém porá as mãos em ti para te fazer mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Então, ele ficou lá durante 1 ano e 6 meses a ensinar-lhes a palavra de Deus. Sendo Galião procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal. Este homem disseram eles, induz as pessoas a prestar culto a Deus de uma forma contrária da lei. Paulo ia abrir a boca quando Galião disse aos judeus: se tratasse de uma injustiça ou grave delito, escutaria as vossas queixas. Ó judeus, como é meu dever. Mas como se trata de um conflito doutrinal sobre palavras e nomes acerca da vossa própria lei, o assunto é convosco. Recuso-me a ser juiz em semelhante questão. E mandou-os sair do tribunal. Então todos se apoderaram de Sóstenes, o chefe da sinagoga, e puseram-se a bater-lhe diante do tribunal. E Galião não se importou nada com isso. Depois de se ter demorado ainda algum tempo em Corinto, Paulo despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria com Priscila e Áquila, rapando a cabeça em Cêncreas por causa de um voto que tinha feito. Chegaram a Éfeso, onde os deixou, e foi à sinagoga falar com os judeus. Estes pediram que prolongasse a sua estadia, mas não acedeu. Porém, despedindo-se, disse-lhes: voltarei novamente a ter convosco, se Deus quiser. E a partir de Éfeso, desembarcou em Cesareia, subiu para saudar a igreja e desceu a Antioquia. Depois de aí ter passado algum tempo, voltou a partir e percorreu sucessivamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entretanto,
chegara a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras. Fora instruído na via do Senhor e com o espírito cheio de fervor pregava e ensinava com precisão o que dizia respeito a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou a falar desassombradamente na sinagoga. Priscila e Áquila, que o tinham ouvido, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com mais precisão a via do Senhor. Como ele queria partir para a Caia, os irmãos encorajaram-no e escreveram aos discípulos para que o recebessem amigavelmente. Quando lá chegou, pela graça de Deus, prestou grande auxílio aos fiéis, pois refutava energeticamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias.